Recentemente, o assunto de doping vem tomando conta do UFC graças ao polêmico ex-campeão peso-pena e peso-leve, maior vendedor de pay-per-view da história da empresa, Conor McGregor, porque ele teve aquela lesão gravíssima, muito parecida quando Anderson Silva contra Chris Weidman. O Conor também teve uma fratura ali na canela, uma fratura na tíbia contra o Dustin Poirier, e desde então não foi testado pela USADA, o que leva a crer, muito obviamente, que ele está usando umas paradinhas ilegais para uma rápida recuperação. Quem não se lembra que lá atrás o Anderson Silva acabou sendo pego no doping por uso aí dessas mesmas substâncias para uma recuperação mais rápida. Ele voltou, lutou contra o Nick Diaz, fez uma apresentação ridícula, mas venceu, porém depois foi pego no doping e a luta foi dada como no contest, ou seja, o Anderson Silva foi testado e foi pego. O Conor nem testado está sendo, muita gente está falando muita coisa, e agora foi a vez do Rafael dos Anjos, o brasileiro ex-campeão peso leve que já teve desavenças com Conor McGregor e que lá atrás em 2016 faria aí uma luta defendendo o seu cinturão contra o irlandês, quando o Conor venceu o Aldo e subiu de categoria para a tentativa de vencer aí 2 cinturões simultâneos do Ultimate, era o Rafael dos Anjos o seu adversário original. O brasileiro se machucou, quebrou o pé, acabou tendo que ser retirado do combate. O Nate Diaz entrou de última hora e o resto a gente já sabe. Quebrou a banca com o mata-leão para cima do Conor McGregor no segundo assalto. O venceu, daí o Conor McGregor pegou a revanche, venceu o Nate Diaz. Durante isso daí, o Rafael dos Anjos acabou enfrentando o americano Ed Álvares, perdeu o cinturão e o Conor foi lá, enfrentou o Ed Álvares e ganhou aquele cinturão. Ou seja, Rafael dos Anjos contra Conor McGregor, um dos duelos mais aguardados que a gente já teve aí aqui no Brasil. Infelizmente, nunca aconteceu. Aí o RDA venceu o Bryan Barberena no UFC Orlando ontem e desafiou o irlandês, dando aquela apimentada no seu desafio, falando que o Conor McGregor tem aí até julho de 2023 para se limpar das merdas que está usando para que eles possam fazer esse combate. Rafael dos Anjos, que já disse, não quer mais fazer luta para caminhar atrás do cinturão, que ele já passou do seu auge, não quer enfrentar garotões aí sedentos por vitória, sedentos por sangue, como o Matthews Gamrot, um Dariush da vida, o próprio Charles do Bronx, que também é brasileiro. No Jesse Gaethje, ele não quer mais esse tipo de duelo. Ele quer agora duelo contra veteranos ali no mesmo nível que ele está hoje, ou contra caras como Conor McGregor, que vai trazer dinheiro, vai fazer aquele famoso pé de meia. E aí ele desafiou o Conor falando disso aí. E aí o assunto do doping veio à tona mais uma vez. E aí a gente lembra de casos aí como o Overeem, que vocês estão vendo aí na tela, que mais parecia um bodybuilding. O Brock Lesnar, que, cara, o Overeem, mesmo sendo do tamanho que vocês estão vendo, o Brock Lesnar faz ele parecer nada demais. Aí tem o próprio Conor McGregor agora, que não é aquele cara que você bate o olho e fala que está usando alguma coisa. Ele nem tem o shape assim, assustador. É um bom shape, é um baita shape, pô. É claro que é. Mas não é aquele que você olha e fala, esse cara está usando. Não é. Nunca foi. Mas tem o Yoel Romero, tem um Paulo Borrachinha da vida. O vídeo aqui é para dar a opinião. O que eu acho em relação a isso aí, ao doping dentro do MMA? Eu vou dar uma opinião bastante polêmica para alguns e bastante aceitável para outros. Na minha opinião, o doping deveria ser aí liberado, tá? Eu não estou falando aqui para ser igual em competição de fisiculturismo, onde a gente vê aberrações aí como Ronnie Coleman da vida. Não estou falando disso não, tá? Vamos lá. O que eu estou falando em relação a liberado? Deveria ser liberado para o uso especial, como em recuperação de lesões graves aí, como teve o Conor, como teve o Anderson, como teve o Chris Weidman, que inclusive não se recuperou até hoje, está tendo complicações, como teve agora o Iri Prochazka no ombro, que é dada como a pior lesão de ombro da história da organização. Ou seja, por que não liberar o uso nesses casos aí? O Iri Prochazka voltaria muito mais cedo, seria muito bom para a empresa, muito bom para nós fãs. O Anderson Silva talvez não tivesse caído tanto como caiu, talvez conseguisse recuperar o seu cinturão e teria mais longevidade. O Chris Weidman talvez já teria se recuperado há muito tempo. O Chris Weidman já estava na fase ruim, então esportivamente falando, eu nem estou querendo dizer que ele ia se recuperar e ganhar cinturão. Não, mas pelo menos o cara ia estar de boa. Não ia estar passando pelas complicações que ele está. O próprio Conor McGregor, ele sim, está usando claramente. Não tem provas, mas às vezes a gente não precisa de prova para nada, não. Óbvio que ele está usando, pô. Por que todo mundo é testado e ele não é? Ele não está aposentado, não.
Ele não está aposentado e não vem sendo testado, enquanto todo mundo nessa situação é testado. Tanto é que o Anderson Silva foi pego no doping. O Chris Weidman está tendo complicações, que ele não está podendo usar as paradinhas. Então libera. Teve lesão, para tratar lesão, comprovou, foi no médico, mostrou que tem ali a lesão, vai ali no médico da usada, não sei, comprova de algum jeito. Pronto, está liberado ali o uso para se recuperar o mais rápido possível. É bom para o atleta, é bom para o público, é bom para o UFC, tá? Não é, eu não estou falando de usar desenfreado aí para ir para a luta todo bombadão, não. Isso aí eu não sou a favor, não sou nem um pouco a favor. Mas para recuperar as lesões e até com auxílio do UFC, o próprio UFC bancando tudo isso, eu sou completamente a favor, não só no MMA, como também no futebol. Igual o Ronaldo lá atrás teve aquelas lesões no joelho. Imagina se o Ronaldo pudesse usar todos esses artifícios aí. Eu não sou médico, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Alguém que é médico que está assistindo o vídeo, vem aqui e me corrige se eu estiver falando besteira. Mas muito provavelmente ia acelerar a recuperação teria sido muito melhor. O cara ficou 2 anos sem jogar futebol. Então, assim, acho que é muito bem-vindo aí em situações como essas. E, colocando mais um pouco de fogo aqui, na boa, vamos parar de ser hipócrita. Eu coloco aqui tranquilamente, sem medo de errar, pelo menos 95% da organização usa alguma coisa. Apenas uma parcelinha bem mínima é pego no doping. Então, assim, cara, acreditar que esses caras têm o desempenho que tem, lutador que quebra mão, que quebra pé, que leva porrada pra caralho, continua lutando, como o Anthony Smith, por exemplo, contra o Glover Teixeira, apanhando daquele jeito e aguentando, e às vezes até virando o combate. Tem como um cara desse estar natural? Tem como estar natural, cara? Eu não acredito. Pode ser que esteja. Beleza. Eu estou dando a minha opinião. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Então, quando um lutador como Smith foi lá criticar o Conor McGregor, como outros aí criticam o uso do doping, tá, essa coisa toda, como o Mark Hunt fez aí com o Brock Lesnar, né, quem não se lembra. E antes da luta, o Mark Hunt falou que o Brock Lesnar podia usar o que ele quisesse, que ele ia quebrar o Brock Lesnar. Aí foi lá, levou uma passada de carro e depois já mudou de ideia. Queria processar o Brock, queria processar aí a empresa. Então, assim, hipocrisia. Quem garante que uma aberração como Francis Ngannou é natural? Pode ser natural, tem cara que tem a genética, pô, tem, é raridade, mas tem. Mas, cara, eu bato o olho no Francis Ngannou, vocês estão vendo aí na tela. Eu bato o olho no Francis Ngannou, eu não consigo imaginar que esse cara seja natural. O Francis Ngannou natural, o Yoel Romero com mais de 40 anos com esse físico natural, o Paulo Borrachinha, até que vai, é garotão, mas pô, tem um físico muito privilegiado. Todo mundo aí pode ser genética dos deuses? Pode. Mas eu, olhando de fora, se eu tiver que julgar, eu vou dizer que esses caras não são naturais. Minha opinião. Agora eu quero saber de você, o que é que você acha disso tudo que foi falado aqui? O que é que você acha do uso aí de algumas substâncias para recuperação de lesão e tal, essa coisa toda, concorda comigo? Discorda de mim? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Deixa o like se gostou aí do vídeo. Tamo junto, valeu e até mais.